Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Na nossa última aula de Biologia 2, nós demos início ao livro 4 do SAS, falando sobre o capítulo 12, Fisiologia da absorção, condução e transpiração nas plantas. A gente já tinha visto anatomia e morfologia das plantas e a gente falou nesse último capítulo, na última aula, sobre a nutrição vegetal, a absorção de água e sais minerais na planta e falamos sobre os transportes das seivas. Falamos sobre o transporte, a condução da seiva bruta, que é feito pelo xilema, que as células são células mortas, né? E a gente justificou então o transporte da seiva bruta, na verdade, pela teoria da coesão tensão, e a gente explica isso falando sobre a capilaridade pela pressão positiva ou impulso da raiz e pela própria transpiração. E daí tudo isso junto forma então a teoria da coesão e tensão, ou também conhecida como a teoria de Dickson. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a condução da seiva elaborada. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro de Biologia 2 do SAS, o livro 4, e abra aqui na página 13, gente. Lembrando, então, que quando a gente fala da seiva elaborada, a gente está falando, então, de uma seiva que ela é constituída, né, por água e também pelos elementos que foram sintetizados durante a fotossíntese e alguns outros elementos que são sintetizados durante, né, todo o funcionamento do metabolismo da planta. Que elementos são esses? A sacarose em si e também aminoácidos, lipídios, peptídeos, hormônios que a planta utiliza para o seu metabolismo, tá bom? Então essa é a seiva elaborada, tá bom? E quem faz esse transporte? O floema. Lembrando que o floema é constituído por células vivas, tá bom? E da onde para onde então que essa seiva vai ser conduzida? Ela vai ser conduzida das fontes onde a seiva elaborada vai ser produzida, que geralmente são as folhas, tem que ser de locais que são clorofilados para fazer a fotossíntese, para os drenos. E quem são os drenos? Aqueles que vão consumir a seiva elaborada. Pode ser então órgãos da planta que não são fotossintetizantes, que não fazem fotossíntese, por exemplo, a raiz, ou um caule que não é clorofilado, ou podem ser órgãos que não fazem fotossíntese suficiente para o tanto que eles precisam de energia para o seu consumo, tá bom? Eles fazem em quantidade menor do que necessita. Por exemplo, vamos falar um fruto que está crescendo e acumulando substâncias de reserva, tá? Então, o tanto de fotossíntese que ele faz é insuficiente para o tanto que ele está necessitando naquele momento. Então, além do que ele está produzindo, ele precisa de elementos extras, tá bom? Então, sempre vai das fontes para os drenos. A gente tem mania de falar, né? Ah, vai da folha para a raiz. Então, vamos arrumar um pouquinho aí o que a gente fala, tá bom? Então, vai da fonte para o dreno. Sim, as folhas são um exemplo de fonte. Sim, a raiz são um exemplo de dreno, tá bom? E daí, então, como que chamamos a condução da seiva elaborada? Chamamos esse processo de translocação. E esse processo ele foi explicado lá em 1927. E hoje a gente arrumou um pouco, né, de acordo com os conhecimentos que a gente deu uma reelaborada, mas ainda se baseia nisso, tá? Então, esse processo de translocação se baseia no gradiente de pressão. E para a gente entender isso, vejam aqui essa ilustração na própria página 13 que nos ajuda a entender isso, tá? Então aqui a gente tem uma fonte e aqui a gente tem então um dreno. Olha só, na fonte a gente tem uma célula que faz a fotossíntese. Aqui a gente tem os elementos crivados do floema, lembrando então que são células vivas. E aqui a gente tem uma célula do dreno, tá? Então, ó, não tem os cloroplastos aqui, né? Não tem
clorofila aqui dentro do cloroplasto, tá bom? E a gente precisa, para explicar tudo isso, a gente precisa também desenhado aqui o vaso do xilema. Sim, a gente precisa ter o desenho aqui do xilema para conseguir explicar como que é, então, essa translocação, ou seja, a condição da seiva bruta. Então, a gente começa aqui na fonte, tá? Fazendo a fotossíntese. Então, essa célula está fazendo a fotossíntese e por isso, aqui dentro dessa célula, a gente tem uma alta concentração de sacarose, ok? Então, está fazendo fotossíntese, alta concentração de sacarose. Essa sacarose que está aqui, ela vai ser transportada ativamente, transporte ativo, então, para o interior das células crivadas do floema. Então, foi transportado ativamente aqui. Então, agora, aqui dentro dessa célula, tem uma alta concentração de sacarose. Isso, então, vai fazer com que eu tenha um gradiente de pressão por osmose, gente. Então, aqui eu tenho muito mais concentração de sacarose do que no vaso do xilema. E isso cria uma pressão osmótica, fazendo com que a água do xilema seja transportada para dentro do floema. Sendo assim, vai fazer uma pressão que vai levar, então, essa água com a sacarose e os demais elementos aqui da seiva elaborada para baixo, então. Então, a gente vai ter aí essa pressão interna acionando esse movimento descendente aqui da seiva no floema. Quando tiver esse movimento descendente, conforme tiver o movimento descendente, essa seiva elaborada vai então atingir células do dreno, né? Nesse meio do caminho do movimento descendente, a seiva elaborada vai encontrar células de dreno, de órgãos que são drenos. O que vai acontecer quando chegar nessas células de órgãos que são drenos? Esses órgãos que são drenos, então, a sacarose vai ser depositada nessas células de dreno. Então, a sacarose vai aqui passar para as células de dreno e daí, então, essas células vão utilizar, então, a sacarose que é necessária. Quando a sacarose for depositada aqui, o que aconteceu? A gente não tem mais alta concentração de sacarose aqui dentro, então, do floema. Isso diminuiu, então, a pressão osmótica que nós tínhamos, permitindo, então, que a água que tinha se deslocado do xilema para o floema se desloque novamente, retornando para o xilema. E é assim que nós explicamos, então, como que é a condução da seiva elaborada por esse processo que se chama translocação, ok? E daí, para entender, então, como que é essa importância do floema no transporte da seiva elaborada, um italiano chamado Marcello Malpighi fez um experimento que a gente pode ver aqui na página 14. Ele retirou aqui a casca de uma árvore toda ao redor, num processo que hoje a gente chama anelamento, mas que durante muito tempo foi conhecido como anel de Malpighi, em homenagem a ele, tá bom? Então, anel de Malpighi ou anelamento é a mesma coisa. Quando ele tirou essa parte da casca, a gente tem que lembrar que na casca da árvore tem periderme, parênquima e floema, porque o floema ele é mais externo. Então, isso impede que a seiva elaborada atinja os órgãos de dreno abaixo da onde foi feito o anelamento. Após algumas semanas, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber um acúmulo da seiva elaborada aqui, então vai ter um espessamento aqui. A seiva elaborada não está mais chegando nesses órgãos de dreno aqui abaixo, então vai ter uma morte da raiz da planta. Tendo morte da raiz da planta, a gente vai ter então a morte da parte superior da planta, o que vai levar então à morte de toda a planta. Muitas vezes esse anel de Malpighi é feito para que tenha a morte da árvore e daí ela possa ser retirada de um local.
Mas hoje a gente sabe que isso não pode ser feito, tá bom? Que retirar uma árvore do local sem a autorização da prefeitura, aqui na nossa cidade, isso não pode ser feito se a árvore estiver em local público, ok? Mas então é assim que é feito, demonstrando então a importância do floema para a distribuição da seiva elaborada. E agora a gente precisa falar então sobre a transpiração, que é o segundo tópico aqui deste nosso capítulo, porque a fisiologia da absorção, condução e transpiração. Quando a gente fala de transpiração, o que é a transpiração da planta? É a perda de vapor d'água através da superfície vegetal para a atmosfera. Tem duas formas de transpiração. A transpiração através da cutícula da planta, então da sua superfície, e também a transpiração através da abertura estomática. A abertura estomática representa a grande parte da transpiração e da perda do vapor d'água pela planta, tá bom? A gente vai falar da transpiração estomática primeiro. Nós aprendemos, quando vimos a anatomia e morfologia das plantas, que os estômatos estão em sua maioria nas folhas. A gente viu então que a maior parte das plantas tem os estômatos na sua face inferior, ok? Plantas aquáticas têm estômatos na parte superior para que elas possam respirar. E no caso, monocotiledôneas, que têm as suas folhas eretas, nervuras paradernervas, elas têm estômatos nas duas faces. Mas como a maior parte das plantas são dicotiledôneas e dicotiledôneas não aquáticas, então falamos que a maior parte das plantas tem estômatos na face inferior para evitar então a perda excessiva de água através então aí da incidência de luz, tá bom? Então, para a gente relembrar como é o estômago, que a gente já viu o estômago aqui na página 14, a gente tem então a figura de um estômago. O estômago então é toda essa estrutura, ele é formado então por duas células guardas e a abertura do estômago a gente chama de ostíolo, ok? Logo abaixo do estômago a gente tem a câmara subestomática, que é onde fica o vapor d'água, e logo aqui embaixo a gente tem o parênquima clorofiliano, que são aquelas células cheias de clorofila, e o parênquima clorofiliano, ele é lacunoso, cheio de lacunas, onde fica o ar para que a planta faça, então, a fotossíntese, porque aqui é clorofiliano. Lembrando, então, que a epiderme, onde fica o estômago, ela não tem células clorofiladas. As únicas células clorofiladas da epiderme são as células guardas do estômago. E o estômago tem várias fibras de celulose aqui para dar sua estrutura e a gente vai ver como que é a abertura e o fechamento do estômago. Mas antes da gente ver como que é a abertura e o fechamento do estômago, a gente tem que ver alguns fatores que afetam então a transpiração da planta. Existem fatores ambientais, que a gente fala de fatores externos, e fatores internos, que são fatores da própria planta. E daí a planta vai ter que conseguir controlar tudo isso para ver como que ela vai controlar a perda de água, para que ela não perca excessivamente a água, porque afinal, controlar a perda de água foi uma das necessidades para a conquista do ambiente terrestre. Então, quais são os fatores externos que influenciam aí na transpiração? Primeiro, gente, a temperatura. Obviamente, quanto maior a temperatura, maior a perda de água através de vapor, através da transpiração, Isso é meio lógico aí, A velocidade da transpiração vai duplicar a cada elevação de 10 graus Celsius. Mas não é assim, total proporcional isso aí, porque até de 10 a 25 graus influencia pouco na transpiração, mas quando chega perto de 30, 35 graus, daí aumenta bem a transpiração e a perda de vapor d'água da planta através da transpiração estomática, ok? A umidade do ar também influencia na transpiração das plantas. Por quê? Quanto maior a umidade do ar, menor vai ser a transpiração. Por quê? Porque se o ar já está cheio de vapor de água, a planta não vai perder vapor de água para esse ar, tá bom? Então, se o ar estiver seco, daí ela vai perder vapor de água para o ar, tá bom? Então, se o ar já está sobrecarregado de vapor d'água, isso diminui a perda de água, beleza? A ventilação também, gente. Por quê? Porque o vapor de água fica acumulado na superfície da planta.
Se tiver muito vento, vai levar esse vapor de água embora. Então ela vai perder para esse ar que está próximo. O vapor d'água vai perder, né? Para esse ar que está próximo à folha. Daí se venta de novo, daí perde para esse ar que está próximo de novo. E daí perde de novo, tá bom? Então, gente, se tiver muito vento no local que essa planta tem, aumenta então a transpiração dessa planta. A luz também é um fator que age indiretamente, né? A gente sabe que, lógico, a luz aumenta, né, a temperatura, mas também porque a luz influencia no grau de abertura dos estômagos, a gente vai ver logo aqui adiante, tá bom? E também a umidade do solo, gente. Por quê? Porque quanto maior a umidade do solo, maior a absorção de água. E a gente viu como que a absorção de água vai influenciar no transporte da seiva bruta aí, né? Então, se tem água disponível dentro da planta, maior vai ser a transpiração. Se não tiver água disponível, menor vai ser a transpiração. É um fator de economia de água, né? Se não tem muita água, se não tem muita água no solo, a planta vai precisar economizar a água. Agora, e fatores internos da própria planta? A área transpirante, gente. O tamanho da superfície da folha. Se a superfície foliar for grande, maior a área para transpirar. Se a superfície foliar for pequena, menor a área para transpirar. A espessura da cutícula, a gente viu que em cima da folha tem uma cutícula que protege, né? Se a espessura da cutícula for grande, for maior essa cutícula, vai ser mais difícil, né, do vapor d'água ser eliminado. A gente viu, né, a transpiração cuticular não só pelo estômago, né, mas também pela superfície da planta em si. Então, se essa cutícula for mais grossa, vai ser menor a perda de vapor d'água pela cutícula. Pelos, porque plantas que estão em áreas mais ventiladas são plantas que têm mais pelos. Para quê? Para auxiliar na manutenção dessa camadinha de ar em cima da planta, para evitar que se perda tanto vapor d'água por causa da movimentação do ar, tá bom? Então, estabilizam essa camada de ar em cima da folha. E também a própria abertura e fechamento do estômago, que quem controla isso é a própria planta. Então é isso que a gente vai aprender nessa aula. Na página 16, a gente vai aprender então quais são os mecanismos que vão influenciar a abertura e o fechamento dos estômatos. Os movimentos estomáticos são fundamentais para a vida da planta, tanto para o processo de transpiração quanto para o sequestro de gás carbônico para que a planta faça a fotossíntese, tanto também para que entre oxigênio dentro da planta, a planta possa fazer a respiração celular, ok? Então, gente, esses mecanismos são essenciais. O primeiro mecanismo é o mecanismo hidroativo. Então, depende da água. Como assim da água? Primeiro, vamos entender como que isso acontece. Na presença de luz, vamos ver aqui na página 16, na presença de luz, há um influxo de íons de potássio para dentro das células guarda. Então, entra íons de potássio dentro das células guarda. Isso vai fazer com que se crie uma pressão osmótica e a água vai entrar dentro da célula guarda. Olha só, entrou dentro da célula guarda. E daí, entrando dentro da célula guarda, essas células ficam túrgidas. Como aqui as extremidades dessas células que estão voltadas uma para a outra, elas são mais espessas, quando essas células ficam túrgidas, elas se inclinam uma em direção à outra, fazendo a abertura do ostíolo, ok? Na ausência da luz, o que acontece? Há um efluxo do íon de potássio, ou seja, os íons saem. Se os íons saem, daí diminui a pressão osmótica e a água sai também. E daí as células murcham. Se as células murcham, então a célula fica murchinha e daí o ostíolo fecha. E é assim, então, que na presença ou ausência de luz, há, então, o influxo ou o efluxo de íons de potássio. E daí, então, entra ou sai água, de acordo com a pressão osmótica e controla a abertura e fechamento dos estômatos. Como a água é um dos fatores responsáveis pelo controle do movimento estomático, a gente chama esse mecanismo de mecanismo hidroativo. Tem também o mecanismo fotoativo, que depende da luz. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que na epiderme, as células da epiderme não são células clorofiladas, apenas as células guarda do estômago são clorofiladas. E na presença, então, da luz, elas vão fazer fotossíntese. Fazendo fotossíntese, vai ter, então, ali dentro que essas células estomáticas diminuem a concentração de gás carbônico.
Diminuindo a concentração de gás carbônico, aumenta o seu pH. E aumentando o pH, a enzima fosforilase alcalina converte o amido de glicose em glicose. Ou seja, gente, no fim, fez fotossíntese, há um acúmulo de glicose dentro dessas células. Mais uma vez, estamos aumentando a pressão osmótica. E aumentando a pressão osmótica, entra água. Entra água, a célula fica túrgida. A célula ficou túrgida, então a célula incha e há a abertura do ostilo. Então, presença de luz, as células guardas fazem fotossíntese, acumula glicose lá dentro, pressão osmótica faz com que a água entre, a célula fica túrgida, abre os estômagos. Então, a gente está falando aqui de dois mecanismos: mecanismo hidroativo, presença de luz, influxo de íons de potássio. E o mecanismo fotoativo, presença de luz, essas células fazem fotossíntese, presença de glicose e daí entra água, também pressão osmótica. E recentemente se descobriu a influência de um hormônio vegetal chamado ácido abscísico, também conhecido pela sua sigla ABA. Esse hormônio, ele induz o bombeamento de potássio para fora das células guarda. E quando então essa planta está em condições de falta de água no solo, tá bom? Então isso vai fazer que quando há falta de água no solo, esse hormônio sinaliza para que o potássio, os íons de potássio saia das células guarda, fazendo com que os estômatos se fechem e a planta não perca água, através de vapor de água, né, pelos seus estômagos. É claro que, gente, a transpiração pela cutícula não tem como controlar, tá bom? Sempre a transpiração através da cutícula, ela vai continuar acontecendo. Mas a maior parte da transpiração de uma planta é através dos seus estômagos, tá bom? Então, quando a gente fala da transpiração total de uma planta, a gente tem que considerar a transpiração cuticular mais a transpiração estomática. A transpiração estomática representa a maior parte da transpiração, mas não podemos esquecer da transpiração cuticular. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!